É, tem esse livro aqui. Oi, pessoal. Para o Hobbes, o interesse primordial do homem é manter a própria vida. Por isso que os homens fazem um pacto de autodefesa. Eles abrem mão do poder de autodefesa em razão e criam um Estado, né, para defenderem eles. O homem quer se manter vivo. O homem ele quer se manter vivo e por isso ele produz, né? Ele produz para consumir. A gente sabe que o homem ele produz mais do que ele precisa para consumir, ele vende e com essa renda ele desenvolve a produção dele, né? Pegando esse livro aqui, ó, da Mariana Mazzucato, O Valor de Tudo, eu vou pegar um pedaço inicial dele, em que a autora fala o seguinte. Ela, analisando a economia atual, ela pensa assim: veja a Apple, uma empresa como a Apple, que tem escritório nos Estados Unidos, e ela faz de tudo, e ela tem nesse escritório uma produção, ela produz valor, né? Ela produz os equipamentos dela, e ela faz de tudo para pagar menos impostos, para passar menos, uma parte mínima possível desse valor, do valor que ela produz e realiza ao vender as mercadorias dela. Ela quer passar a mínima parte disso que ela lucrou, mínima parte para o Estado. O Estado melhoraria a sociedade como um todo, né? Faria investimentos. Mas a Apple não quer isso. Ela quer reter o que ela lucra, né? O máximo de lucro possível. A autora ela quer ver como que tem uma dificuldade de diferenciar produção de valor e extração do valor. Produção de valor, produzir bens, um livro, 1 quilo de arroz. E serviços, o advogado, um engenheiro, produção de bens e serviços, né? Produção de valor. Tem uma diferença entre isso e a extração do valor. Extração do valor é quando o lucro auferido pela produção de valor, ele vai parar, por exemplo, num banco, no investimento bancário, e o banco, você deposita seu lucro no banco, o banco ele recebe o depósito de muitas pessoas e ele empresta para outras pessoas, né? E a gente sabe que ele empresta, ele não precisa ter aquele dinheiro ali, ele empresta, né? E ao emprestar ele fez ele criou um ativo, né? Alguém deve para o banco, ele criou um ativo. O banco ele reúne vários ativos e repassa para compradores de ativos, né? Isso aí já entra no mercado financeiro. A extração do valor é apenas a movimentação do valor. É quando o valor passa de mão a mão sem gerar mais valor, né? Quando um banco empresta um depósito que alguém fez nele, empresta para outra pessoa e recebe juros daquilo, o banco só movimentou o valor de uma mão para outra e ganhou com isso, que são os juros, né? Esse capital que ela movimentou é o capital portador de juros. Tem uma confusão entre produção de valor e extração de valor. Por essa confusão é que se considera que o trabalho do banco, o trabalho de movimentação financeira, que é apenas um trabalho de movimentar valor, se pensa que isso produz valor, que isso pode ser bem remunerado, e remunerado muito mais do que aquele que está na produção. O homem, no seu interesse pela subsistência, e por isso que produz, ele ganha muito menos do que aquele que movimenta o valor que ele produz. Por causa dessa confusão entre produção do valor e extração de valor, que permite com que aquele que apenas movimenta o valor que foi extraído, ganhe muito mais do que aquele que produz. Por isso que a autora quer fazer essa distinção. E para fazer essa distinção, ela retoma desde o feudalismo,
quando o homem produzia, o homem arrendava um pedaço de terra, né, do senhor feudal, e ali produzia para subsistência da sua família, né? E ele cobrava e ele pagava o arrendamento, pagava para o dono daquela terra, né? O que era visto como propriedade ali, o que era visto como produção de valor, como valor, o que tinha valor ali nessa relação? O valor era a terra. O valor era a terra e o valor era de quem era dono da terra. O trabalho não era visto como produção de valor. Então, um homem que não tinha terra, na sua maioria, ele não participava da produção de valor, né? Por isso que ele não era considerado como alguém que tinha acesso a subsistir, a sobreviver. E o mercantilismo, que vem surgindo depois, também não entendia a agricultura, a manufatura como produção de valor. Entendia como produção de valor as atividades guerreiras, ou a atividade de comércio com os outros países, em que metais preciosos eram trazidos para os países, né? Isso sim era produzir valor, trazer ouro e prata aqui para o meu país. Um agricultor que consome 1 quilo de arroz a cada 2 dias e produz 2 quilos de arroz a cada 2 dias, um manufatureiro, um artesão que produz 10 panelas de barro em uma semana, e ele usa uma panela de barro, ele não produz, ele não gera muito mais valor, um valor muito maior do que o que ele consome, né? Ele gera um pouco mais de valor do que ele consome. Por isso que ele não era considerado como produtor de valor. O trabalhador não era considerado produtor de valor. O valor, ele era a terra, ele estava nas mãos do dono da terra, e o valor também era a acumulação dos metais dentro dos países. Só depois, no século XVIII, com um homem chamado François Quenard, que ele vai entender que, não, o que produz o valor é o trabalho humano. O valor está na produção do trabalho humano. Seja o trabalho na terra, seja o trabalho da manufatura. Depois você vai ter os economistas clássicos, o Adam Smith, o David Ricardo. David Ricardo, que vai chegar ao entendimento de que o que produz valor é o tempo de trabalho humano necessário para produzir uma mercadoria. Aí sim, o valor está na mão do homem que produz. O valor que era visto como estando associado à propriedade, no feudalismo, no mercantilismo, ele vai ser visto como fruto do trabalho humano. O valor é produzido pelo trabalho humano, seja na agricultura, seja nas manufaturas. E as manufaturas vão se desenvolver em indústrias, e Marx vai estudar isso. Como o capitalismo, ele organiza a produção para que ocorra a produção de mais-valia. A produção do valor é feita de um jeito em que o homem produz a mais do que necessário para a subsistência dele. Repare que quando a produção do valor é considerada, sai do âmbito dos proprietários e vai para o trabalhador, aí você poderia pensar, então agora a produção do valor está mais próxima à subsistência do homem, ao interesse primordial do homem de se manter vivo, que o Hobbes colocou. Só que quando o que o Marx vai mostrar é como com a mais-valia o homem vai produzir um valor além do necessário, um valor que quando é vendido, né, quando a mercadoria é vendida, o lucro do dono da fábrica é maior do que o dinheiro que ele precisa pagar para o trabalhador para ele se reproduzir, né, para ele continuar trabalhando. Então, repara que se cria uma outra superestrutura
Diferente daquela do proprietário da terra, do proprietário dos metais, mas a superestrutura agora está ligada aos proprietários das indústrias, que ficam com uma mais-valia, que é um valor maior do que o trabalhador ganha para se manter vivo. E tem uma série de discussões. Por que o homem não tem uma parcela maior do que ele produz, do valor que ele produz, né? Porque fica nas mãos do dono da fábrica? Ah, porque o dono da fábrica tem propriedade, sim. Mas será que ele não é um mero transmissor do valor? Será que ele produz valor? Então será que é justo que ele que ele enriqueça? E se você pensar que o dono da fábrica, ele coloca o dinheiro no banco, ele vende ações de empresa, e esse mercado financeiro ganha vida própria, né? Ganha autonomia com relação à produção. O dinheiro reproduz-se a si mesmo, ficando cada vez mais distante do homem que produz para sobreviver. Assim a gente está vendo que a circulação do valor fica mais rentável, ela gera renda, que é maior do que o lucro do produtor, que é muito maior do que o salário do trabalhador. E quem é produtivo nessa história? É o trabalhador. Tá, também é produtivo o dono da empresa. Também é produtivo o Estado. O Estado é uma instância que se considerava improdutiva, se considerava apenas interessado em cobrar impostos, o que atrapalhava os lucros da produção, né? Mas o Estado, ele recolhe impostos e faz investimentos urbanos, o que ajuda na produção do valor. A circulação do valor, Marx colocou, o ideal seria que o comércio e o setor financeiro ajudassem a produção do valor, ajudassem as indústrias. Mas não, né? A gente vê que o comércio sim ajuda as indústrias, mas o setor financeiro, o dinheiro se reproduz a si mesmo nele, no mundo financeiro, nas ações de empresas, e os próprios donos de empresa se voltam somente para o mercado de ações. Então acaba que isso não auxilia na produção, não é reinvestido na produção e, portanto, no trabalhador, não ajuda na melhoria da vida do trabalhador e também não ajuda na melhoria da vida do dono da empresa. Por isso que ele vai também se concentrar no mercado financeiro. Depois dos economistas clássicos, Adam Smith, David Ricardo, Marx, você vai ver o surgimento da chamada teoria neoclássica da economia, que vai entender que o preço das coisas, que para o Marx colocou o preço das coisas, o valor de mercado das coisas, como uma coisa que acontece nas trocas de mercadoria, mas que representa, o valor de mercado representa o valor das coisas. Tem uma associação aí com o trabalho humano. O valor é o que o trabalho humano produz. Mas na economia neoclássica, o valor não vai ter ligação com o trabalho humano mais. Vai sair do trabalho humano. O valor vai ser associado com a utilidade. Com a utilidade que cada um atribui a uma mercadoria ou até ao próprio tempo. Se você, por exemplo, se você está numa ilha deserta, uma barra de chocolate pode ser muito útil para você, mas se você tem 100 barras de chocolate nessa ilha deserta, a 100ª vai ser menos útil do que a primeira. Então quer dizer que a primeira barra de chocolate tem muito valor, portanto vai ter um grande preço para você, se você pudesse pagar, porque ela é escassa. Então quer dizer que os homens no mercado, para a teoria neoclássica, eles lidam com a disponibilidade das coisas,
que, que se for escassa, aumenta o preço delas. Se for uma grande disponibilidade, o preço delas abaixa. Então um trabalhador que só tem sua força de trabalho, que tem um dia inteiro, 24 horas disponíveis, ele tem sobra de hora. Por isso ele pode receber menos salário, um salário menor, se ele der algumas horas para o dono da empresa, né? Mas é escolha dele, né? É escolha dele. Ele tem 24 horas, ele cede 8 horas para o dono da empresa, recebe um salário baixo, porque afinal de contas quem deu as horas tinha muito mais hora para dar, recebe um salário baixo, mas para aquele que deu a quantidade de horas, eu tinha muitas horas, mas eu não tenho dinheiro. Então o dinheiro para mim, eu fico ávido pelo dinheiro. Eu preciso desse dinheiro porque eu não tenho dinheiro, eu só tenho horas livres. Então eu aceito qualquer salário. E os preços, esse é o preço do salário, o preço do trabalho. E o preço das mercadorias também são regulados pela disponibilidade ou escassez. Se você tem muitas mercadorias no mercado, elas valem menos. Se você tem poucas, elas valem mais. Isso gera uma situação, para os economistas neoclássicos, uma situação de equilíbrio. O mercado capitalista é equilibrado. Os homens chegam num acordo perfeito entre o preço que eles atribuem àquilo que é raro, o preço alto que atribuem àquilo que é raro, o preço baixo que atribuem ao que está sobrando. Isso, no final das contas, dá um equilíbrio. E em relação ao trabalhador, ele só trabalha porque ele quer, né? Porque ele quer o dinheiro. Se ele não quisesse, ele não precisava trabalhar, né? Ele podia usar as horas dele para outra coisa. Então a economia neoclássica, ela vai entender o valor não como algo objetivo, calcado na quantidade de horas de trabalho, que tinha no David Ricardo, tinha no Marx. Então o valor vai ser calcado em algo subjetivo, na utilidade que as pessoas veem nas coisas, e vai entender que dessa forma o capitalismo, né, é um sistema equilibrado, em que não tem, e que se uma pessoa está desempregada é porque ela quer. É que ela quer ficar com aquelas horas livres dela só para ela. Ou se ela ganha pouco, é porque ela quer ganhar pouco. É porque se ela quisesse ganhar mais, ela dava 24 horas do dia dela para trabalhar. Se o trabalhador ganha pouco, é porque ele quer ganhar pouco. Entende o cinismo dessa teoria neoclássica? Não se vê o que o Marx viu, que é o conflito de interesses entre as classes. Que o dono da fábrica, ele quer aumentar o lucro dele e pagar o mínimo possível para o trabalhador. Então aqui a gente está vendo que a preocupação com o interesse fundamental do homem de manter a sua vida no século XVII, XVIII, até no século atual, nós vemos regulado pela economia, pela produção do valor, produção de bens e serviços que o homem utiliza para se manter vivo, né? E essa produção do valor, ela é vista de várias formas. Ela é vista como algo que não tem relação com a vida do homem. É vista depois como algo que tem relação com a vida do homem, nos fisiocratas, né, economistas clássicos. Mas, de novo, a produção do valor sai da consideração sobre a vida do homem, a vida do trabalhador, quando passa a ser um sistema, uma produção de valor que é um sistema de preços autorregulado e equilibrado pelo mercado, né, pelo que as pessoas têm interesse em comum, né, um interesse apenas subjetivo. E até atualmente, com a produção do valor, ela é vista como aquilo que mais aumenta o capital, que é o capitalismo financeiro, mais destacado ainda das mãos do trabalhador. Então, em linhas gerais,
dentro do interesse do homem de manter sua vida. No mercantilismo não se considerava a vida dos homens em geral, que eles produziam para subsistir. Isso não estava ligado à produção do valor. Quando se vê a produção do valor ligada ao trabalhador, se vê o trabalho dele na terra, o trabalho dele nas indústrias, que o homem, no interesse de sobreviver, ele produz valor, né? Só que, e aí sim tem uma aproximação da economia com o interesse do homem de sobreviver. Depois você tem um novo distanciamento disso. A economia passa a ser algo que tem vida própria, por causa da dinâmica escassez e preços, e depois por causa da mais-valia. Depois por causa da autonomia. A mais-valia já é um distanciamento do valor do homem. O dono da empresa, ele quer mais-valia, ele não está interessado na sobrevivência do trabalhador. Mas atualmente, na autonomia do mercado financeiro, um lugar onde o capitalismo se desenvolve muito melhor do que na indústria, quando na verdade ele deveria servir à produção, mas não. Essa transferência de valor, que não é criação de valor, que ocorre na indústria, essa transferência de valor, ela se torna a nova produção de valor. E se deixa de lado aquele que produz o valor, o homem, o trabalhador. Aí isso nos faz perguntar, como a gente pode pensar numa sociedade em que não existam inimigos, né? Não existe uma ideia de que existem homens inimigos uns dos outros, homens dispensáveis, né? Se mesmo no âmbito da produção tem os desempregados, tem os que nunca se empregaram. Se o trabalhador já é visto como distante da produção do valor, que agora a produção do valor agora é vista apenas no mercado financeiro, se o trabalhador já é desconsiderado, imagina aquele que é o marginal em relação à produção do valor. Ele tenta, marginal aqui na produção do valor, tenta consumir a marca, que tem valor no mundo, no mercado, que tem valor de mercado, que são aquelas que têm ações melhores, né? Como a gente pode pensar uma sociedade sem conflitos dessa forma? Se nós não temos chance de olharmos o outro, nenhuma chance de olharmos o outro. Nós vemos só aqueles que não vemos nem aqueles que trabalham. Nós vemos o lugar do não trabalho, o lugar onde não se produz valor, que é o mundo financeiro. Nos preocupamos com ações de empresas, nos preocupamos em comprar um título da dívida pública, um título público, né? Fazer o Estado dever a gente. Nos preocupamos então em movimentar o dinheiro que já existe de forma a oferirmos renda. E não nos preocupamos com a produção. Então, bom é aquele que está em busca de ter rendimentos. Aquele que quer produzir, ele é marginal em relação a esse sistema. Aquele que quer então sobreviver está ligado a buscar renda e a fazer e a ser um observador de mercadorias e também usar marcas
Viver é isso. Usar marcas, ver o espetáculo das mercadorias e é buscar renda, buscar participar do mercado financeiro. Sobreviver ligado ao trabalho, à produção do valor, isso é visto como marginal.